importante ler, porque a leitura é a base de tudo. Nada se fez sem leitura. Eu tenho estado a repetir, a dizer repetidamente a seguinte frase: nenhuma sociedade faz-se sem educação. Nenhuma sociedade faz sem educação. Não se faz educação em parte nenhuma sem livros. Quem faz o livro é o escritor. Então é preciso ver que o escritor está à frente de todo o desenvolvimento. Se para sermos médicos, para sermos mesmo escritores, para sermos professores, nós temos que ler. Ele tem que passar para a escola, obviamente, não é? O escritor tem que passar para a escola. Na escola vai ter que encontrar um livro que o escritor escreveu. John Bella é o pseudônimo literário, não é? O heterônimo, nos dizem heterônimo, Jorge Marques Bella. Nasci no antigo bairro Mota, município de São Bizanga, em Luanda, conforme todo mundo sabe, capital de Angola, não é? Lá onde ficou o meu cordão umbilical também, numa área chamada, portanto, Mota. E esse Mota, por lados, hoje há lá uma Dom Bosco, uma coisa parecida. Existem dois Dom Boscos, não é? Há um por lados da Lixeira e há outro aqui por lados do Mota. Eu sou do lado do Mota, que havia uma capela lá, acho que é uma capela católica, as capelas que são católicas, as capelas são católicas, e então mesmo aí ao lado onde nasci e cresci, também fui crescendo por toda aquela área, ali o Mota, havia o Pereira, também passei por lá, o Tondela, o Santo Rosa, depois fui para o Santo Rosa, onde estava na rua de Sumbafuta. Depois passei também para São Paulo, Rua do Bito, Rua de São Bizanga, por aí fora. E, portanto, estudei lá, também fiz os meus estudos primários lá, secundários já na cidade, médio igualmente, superior igualmente, né? Uma infância bastante feliz, é aquilo que as pessoas dizem, né? Que éramos felizes, não sabíamos. E a ver, conforme nós agora fizemos os nossos filhos, os pais, nós não precisávamos de nada, não precisávamos de comprar nada para comer, cozinhar nada para comer, engomar nada, lavar nada para comer, quer dizer, então ficávamos despreocupados, íamos para a escola, chegávamos, sabíamos que havíamos encontrar tudo feito. Mas depois começámos a crescer, já éramos obrigados a lavar a louça, eu às vezes fugia, mas os pais punham sempre no caminho, né? Lavar a louça, e às vezes um jeitinho no quintal, etc, etc. Aquelas brincadeiras na rua, na hora depois do intervalo, quer dizer, no intervalo não íamos para a escola, e quando chegássemos, depois de fazer os deveres de casa, nem sempre também fazíamos, preciso que se diga, a devida hora, e aí os professores ficavam um bocado incomodados, porque muitas vezes ficávamos a ler outros livros, não é? Que não tinham muito a ver passo pelo nasmo com o próprio sistema de ensino, que são os livros literários, não é? Lembro-me da coleção Anitta, que foi a que eu mais gostava. Haviam várias coleções, haviam da Anitta, que era, lembro-me dos livros que eu tive quase todos, era Anitta Dona de Casa, Anitta e as Quatro Estações, Anitta no Jardim Zoológico, Anitta e a Festa de Anos, O Gato Pompom, Três Bons Amigos, A Cabinha Turbulenta, Passeio no Rio, o Lobo que Comia Alface, várias. Isso eram da coleção Anitta, que eu tinha os todos. Depois tinha uma outra coleção que era mais juvenil, que era da Carlota e o Clube Secreto, Carlota na Dinamarca, etc, etc. E também da Enid Blyton. Conheci John Bella aí penso que 2005, 2006, 2007, se eu não estou errado com a memória, mas no entanto já ouvia falar de John Bella, um escritor renomado, e eu na altura estava a começar nas letras, e então cheguei a conhecê-lo nessa época. Na verdade, foi John Bella que deu-me alguma orientação inicial
Os meus primeiros textos também foram lidos por ele e aprendi bastante com John Bela. Frequentei a casa do John Bela, penso que ali na Terra Nova, onde eu ia mostrar os meus textos para ele. Continua a amizade, porquanto agora somos membros da mesma confraria, lá na União dos Escritores Angolanos, portanto o contacto é maior, então avistamos-nos lá e falamos e continuamos amigos. Na verdade, quem quer ser escritor deve ler bastante e eu gostava de ler literatura nacional, gosto de ler literatura nacional e John Bela também foi um desvisado por conta da poesia, e então eu li Panelas Cozinhar à Madrugada, eu li o Cântico Romântico à Paz, de John Bela. Sim, são os poemas que eu li dele, Água da Vida, penso que é isso, Água da Vida, sim. Acho que é o livro que ele lançou em 1995. Os livros que eu tenho, eu ainda acredito que não tenha perdido a conta, acho que foi a caminho de 17 títulos. Escrevo já vários géneros, eu acredito que eu agora escrevo 3 ou 4 géneros, que é a literatura infantil, romance, poesia e algumas crônicas também, alguns contos. Pronto, né? Se me perguntarem qual é o gênero que mais gosto, bom, eu gosto de todos eles, né? Mas o mais difícil para mim é a literatura infantil. Portanto, quando eu digo difícil, é em função de que nós temos que entrar na psicologia da criança, saber o que ela gosta de fazer, o que ela entende melhor. Portanto, é aquela história do anão gigante, nós já estamos lá em cima, mas temos que descer, no verdadeiro sentido da palavra, né? Temos que descer para compreendê-la melhor e aí entrarmos naquele palavreado muitas vezes popular que a gente gosta. Por exemplo, tu podes utilizar bilo, depois que sabe que é a linguagem que ela gosta, podes utilizar você voado, depois haver uma determinada explicação, mas tudo naquilo de fazê-la compreender um determinado universo, não só aquele que ela vive, mas também para outros, não é? De outros povos, não é? Para ela ter uma cultura geral do ponto de vista universal. Tu podes falar principalmente da nossa tradição, né? da tradição dos povos de Angola, dos contos dos povos de Angola, daquilo do Soba, por exemplo, mas automaticamente podes falar também do Czar, que é da Rússia, podes falar dos reis, podes falar das fadas, não é? Embora que nós também tenhamos os nossos, mas devemos partir principalmente e em primeiro lugar na nossa terra, mostrar a nossa cultura para que os outros povos também conheçam a própria nossa cultura e depois então podemos, é aquilo que se diz, pensar, agir local para pensar global ou vice-versa, né? Pensar global para agir local. Já convivemos muitas vezes em festas, almoçaradas. Ele já esteve também comigo, às vezes nas atividades, depois das atividades, mesmo também cá em casa, já esteve aqui várias vezes. Dou-me muito bem com ele. Ele até como declama mesmo em línguas nacionais. Gosto de ouvir declamar em Quimbundo. E ali nós não parávamos mais, né? Criamos aquele gosto pela leitura e também as professores naquela altura nos incentivavam muito, né? Havia um grande incentivo por parte dos professores, porque eles mandavam fazer trabalhos que nós tínhamos que ler. Não havia internet, não havia Facebook, não havia absolutamente nada. Então o nosso único recurso era mesmo a leitura. E daí começamos também os livros de literatura infantil angolana. Foi aí que começamos a conhecer Dario de Melo, Maria Eugênia Neto, acredito que tem sido
a primeira a publicar no pós-independência, em 1977, que foram E nas Florestas os Bichos Falaram, a Cremilda de Lima, a própria Maria Celestina Fernandes, a Maria João Chipalavela, vários outros livros de literatura angolana, não é? Que nós também líamos. O Balão Vermelho, por exemplo, da Cremilda de Lima, foi um livro que muito me emocionou, para além já de Nas Florestas os Bichos Falaram, que é um livro muito mais juvenil do que infantil, tanto em função das palavras que entram, porque é um livro que imaginou-se que os animais na mata, não é, lutaram também, ajudaram a luta de libertação nacional, todos aqueles animais. Então é um livro que também incentivou-nos bastante. O João Bela é uma pessoa extrovertida, ele apresenta-se como é e não vejo algo que as pessoas não saibam. Ou seja, talvez o quimbundo, ele fala muito bem quimbundo, em alguns momentos exterioriza o poemas em quimbundo. Não sei se isso não é sabido do grande público. Eu sou professor e sou funcionário público também, não é? Da administração municipal de Talatona, agora destacado no Camama. E, repito, não deixo de fazer literatura, mas automaticamente tenho que ler muito, tenho que estar sempre. Vem agora aí a internet, que é uma coisa essencial, que revolucionou muita coisa do ponto de vista universal, mas ela de maneira nenhuma vai substituir o livro. Até porque quem fez a internet, não é isso? Quem fez o computador, por ali, ele não viu a internet. Antes teve que ler muito para poder ter aquele conhecimento para depois descobrir a internet. Aí o próprio valor da leitura, conforme dizem os grandes sábios, não é? Que os nossos filhos vão ter o computador, vão navegar a internet, mas essencialmente tem que partir de um pressuposto que é o livro. A família, como cerne central da própria comunidade que depois forma a sociedade, primeiro ela tem que ser a fonte constante de alegria, de desenvolvimento, porque na família não é onde se começa tudo. Tudo aquilo que somos deve começar numa família. Obviamente aquelas pessoas que não precisa ser a família biológica, é preciso ver que em grande sociedade muita gente formou-se nos lares, não é? Existiam também os lares religiosos, por exemplo, da Igreja Católica, etc. E, no entanto, mas mesmo ali, há sempre uma família, há sempre alguém que a gente chama de pai, que a gente chama de mãe, etc, etc. Então, eu acredito que uma das... estavam a falar de mim, logo, obviamente, de literatura. Então, um dos elementos fundamentais na família é a leitura também. É aí que, de quando em vez aquilo que o pai não ensinar, mas deve ensinar que ele tem que ler, porque muita coisa vai ser substituída, não é, pela doutrina oral, aquilo que a família vai transmitir tanto aos próprios membros. Se o pai comprar um livro, já está a auto-auxiliar-se, não é? Ele vai dizer, olha, a criança vai fazer a pergunta em casa, o que é aquilo, etc. O pai vai ver que está a ser uma criança curiosa e logo há a vida de novos conhecimentos. E aí então vai automaticamente dizer, olha, comprei-te este livro. Aquilo que o pai ensinou, aquilo que a mãe, que o irmão mais velho, que é encarregado de educação, disse, tu podes encontrá-lo com maior profundidade, não é, neste livro. E ele, muitas das vezes ainda não esteve a estudar, não está a estudar, quando for para a escola vai se distinguir entre os outros estudantes, entre os outros alunos. Por quê? Porque teve conhecimentos de base. Por exemplo,
As Lágrimas do Rei Sol, que inclusive deve ter aí na biblioteca. Sobre literatura infantil, há um pormenor. Eu normalmente, quando escrevo literatura infantil, eu faço sempre no sentido de descobrir o porquê das coisas. Por exemplo, As Lágrimas do Rei Sol, eu faço entender o que poderá acontecer com o universo se o homem continuar a destruir a natureza. Na Canção Mágica, por que o galo canta à madrugada? Tem a palanca dos chifres curvados, por que a palanca negra real gigante é um animal que só existe em Angola? A lenda do gato e o rato, por que o gato anda atrás do rato? Esses dois são cão e gato, por que o cão anda atrás do gato? E as orelhas do coelho, porque o coelho tem as orelhas assim para cima, viradas para cima. Quer dizer, é mais ou menos para o porquê das coisas, porque as crianças gostam muito de perguntar porque é isso, porque é aquilo, etc, etc. E sempre com aquele pendor também educativo e, obviamente, recreativo também. Né? Romance. Eu estou agora com 3 romances, acredito que deve ter também exemplares na biblioteca, mas a maioria dos livros já não tenho aí, estão todos esgotados. É uma grande dificuldade em reeditar, embora que todo mundo... Mas estamos a lutar, estamos a fazer aquela espécie que as pessoas dizem de vaquinha, né? Buscamos um bocadinho dali, patrocínio daqui para juntar, então, porque são muito caros, né? Um romance normalmente é muito caro. Eu faço, por exemplo, o que está aí, são aí de 500 e tantas páginas. Sobre romance, são 3 romances sobre a Rainha Xinga, mas vou terminar com o 4, porque eu pensei que eu poderia contar a história dela apenas em um romance, mas não, ela tem uma história muito longa. Ela nasceu, há quem diga que 31 de algumas pesquisas de janeiro de 1582 e morreu a 17 de dezembro de 1663. Portanto, foram 40 anos de luta, não é? Aos todos que somaram com 40, ela começou a lutar aos 40, e somando os mais 40 e tais anos de luta. E, no entanto, para quem quer fazer, como eu, muito curioso, muito ávido, quer escrever uma história sobre ela, claro que não caberia num só livro. Pensei que podia caber no segundo, não consegui. Quando comecei a fazer o terceiro, vi que também, mas já terminei. No quarto, só falta digitalizá-lo e também procurar publicá-lo. Estive há cerca de 15 dias, ou então um pouco menos. Foi coroado o rei do Ndongo e da Matamba, na província de Malange. E por saberem que eu me interesso muito sobre a vida e obra da Rainha Xinga, portanto fui convidado na cidade de Malange para ir apreciar e pude ver, portanto, enriquecer mais alguma coisa na própria cerimônia que houve. Uma cerimônia que, embora eu já tenha lido aspectos daquela cerimônia em Antônio Oliveira Cadornega, que em 1680 escreveu 4 tomos, se a memória não me falha, 3 tomos da história sobre as guerras, a história geral das guerras angolanas. Mas é preciso ver como é que a história não se engana. A maioria das coisas que lá foram repetidas na cerimônia portanto, da coroação do rei do Ndongo e da Matamba. Eu gostaria que se lembrassem do John Bella como aquele escritor sensível às questões sociais, às questões humanas, aquele escritor preocupado com a história, e ele fez isso para resgatar, por exemplo, a história da Njingambandi, apesar de que a obra é fictícia, mas no entanto permite o leitor a percepção de quem foi a Njingambandi, então trazer para a cena atual esse engajamento político da Njingambandi, é trazer ao de cima o feminino na política. Que
sempre bom a gente, quando quer escrever a história, não nos limitarmos apenas naquilo que os colonizadores deixaram, né? Porque ainda temos no nosso povo muito conhecimento sobre isso, que foi e vai se transmitindo de geração em geração. Fui também nas pedras de Pungondongo, fiquei a saber como é que ela deixou aí a pegada, que lá em cima, fui até a última pedra. Eu lembro-me, e nunca me esqueço disso, ter ido lá fazer essa pesquisa com a doutora Fátima Viegas, a psicóloga. Ela na altura tinha vindo com a sua filha e subimos até a última pedra, havia um guia explicando as coisas, ficamos a saber, não é? Como é que aquilo aparece, como é que apareceu a pegada. Ela também tinha as pegadas dos cães, etc, etc. Porque é que quando ela se refugiasse era perseguida pelos invasores, né? Pelo colonizador, ela quando se refugiasse ali, dificilmente ou quase nunca conseguiam apanhar quais são os segredos que aquilo tudo tem. No entanto, eu penso, um apelo que faço, que tudo quanto se relaciona à Rainha Ginga devia ser aproveitado, porque há um projeto, um programa, academia, em que eu estou sempre, está na internet, estou sempre a ver, não há dia que passa em que não há um artigo de um estrangeiro a contar, a falar sobre a Rainha Ginga, o que significa que eles estão todos ávidos a vir por aqui e podíamos ganhar muito do ponto de vista do turismo. Novíssimos, eu me recordo que é aquela que vem apanhar os anos 90 e vai desembocar, aliás, vem apanhar os anos 80 e vai desembocar, portanto, há aquela de 70 que é da independência, não é isso, que vem com os mais velhos, o próprio Agostinho Neto. Havia várias gerações. Há aquela geração que é a da mensagem, que também pode se juntar com a da cultura, não é? Que é da mensagem de 1948, que vamos descobrir Angola, e a da cultura, que é da mensagem, que é de 1950, dos naturais, da Associação dos Naturais de Angola, é isso? E depois vamos apanhar aquela que é já dos 70, 65, né? Que é a geração da independência. E depois daí é que vem essa que o digníssimo Luís Canjinho diz que é das incertezas, que é a dos novíssimos, que é da nova geração, que é a da Brigada Jovem Literatura, na qual eu também faço parte, apanho ela já, a Brigada nasce em 1980 e eu entro em 1984, portanto 4 anos depois. E ali as coisas foram progredindo, não é? Até os nossos dias temos já outros escritores, outros novíssimos, não é? Mas, diga assim a bom da verdade, que quem vai então enriquecer essa nova geração dos novíssimos vai ser mesmo a geração vinda já da Brigada Jovem de Literatura de Angola, que temos pessoas como o Codijimbe, o Conceição Cristóvão, não é? O Lupito Feijó, a já malograda, a primeira romancista de Angola, Rosária da Silva, Antônio Fonseca, o próprio Luís Canjinho, se a memória não me falha, e vários outros escritores, não é isso? Que estou a falar também do João Maimona, que foram se formando um pouco por todo o país, não foi só Luanda, embora que Luanda, portanto, emprestou mais escritores para essa mesma geração e para o próprio país. A União dos Escritores Angolanos, pois, foi logo, eu entro, essa memória não, em 1996, como membro da União dos Escritores Angolanos. Bom, e com base nisso, então, quando falou em Rádio Nacional, em Jornal, agora foi em função de alguns trabalhos e das entrevistas. Eu começo a ser filho da imprensa desde 1984, quando advínamos da União dos Escritores Angolanos, na Brigada Jovem de Literatura de Angola, e fomos convidados, né? Fui sendo sempre convidado para falar sobre isso, falar sobre aquilo, apresentar, e depois nós tínhamos um programa que eu próprio tinha agendado, que é a Tarde dos Poetas, e a imprensa gostava muito desse programa porque era de promoção literária. As pessoas levavam os seus trabalhos, liam para lá e aí eram criticados, nós íamos e melhorávamos esse mesmo trabalho. Então era de promoção literária e fazíamos um pouco por todo o país.
íamos às praias, íamos às cadeias, íamos às unidades militares, unidades policiais e ali também as escolas nesse campus. E ali também nasciam novos autores, em todos esses sítios nasciam, eles também declamavam, mostravam aquilo que queriam, levavam livros, fazíamos exposições de livros também, íamos muitas vezes ao beiral, conversar com os mais velhos para colher, para beber deles. Portanto, foram momentos muito marcantes na nossa vida e que, de até certa forma, também contribuiu para aquilo que sou hoje do ponto de vista literário. Lembrado com homenagens e bons efeitos, coisas boas para ele. O legado que eu gostaria de deixar são mesmo meus livros, que as pessoas leiam. Essa é a minha grande coisa. Que hajam cada vez mais escritores, mas escritores de qualidade que vão bater a porta dos mais velhos. E que as pessoas leiam os livros e que façam delas canções, porque muitos poemas meus são feitos canções, e que, principalmente os romances de caráter histórico, e que sirva para as pessoas conhecerem um pouco da verdade da nossa história, porque ela tem sido, de quando em vez, deturpada pelo colonizador e seus descendentes, não é? Porque querem preservar uma imagem da culpabilidade dos nossos ancestrais com relação ao que aconteceu, o que de negativo aconteceu, mas aquilo que Agostinho Neto e o Patrício Lumumba disseram. Agostinho Neto disse que a história está a ser contada de novo. É preciso ver que o Neto, o grande poeta, todas as palavras, a impressão que ele está a falar agora, não é? Neto disse que a história está a ser contada de novo. E o Patrício Lumumba disse que um dia os africanos irão contar a sua verdadeira história. Então o que está a acontecer? Que todos pesquisem de verdade a nossa história, lendo o que do outro lado escreveu, não é isso? E pesquisando o que do nosso lado também fala e também escreveu, aquilo que nós estamos a fazer. E vários outros legados, né? Como sou professor da educação, que as pessoas devem ler bastante. Um dos meus grandes desejos, eu vou lhe dizer, é a luta que eu estou a fazer, é que um dos meus livros, pelo menos um, infantil, conste na coleção do Verbo Infantil Anitta. Porque foi dos primeiros livros que li, então a luta que eu tenho estado a fazer é isso, que conste um dos meus livros, seja naquela coleção. De preferência a Canção Mágica, ou a Lágrima, qualquer uma, né? Ou então a Palanca de Chifres Curvados. Aliás, porque todos os meus livros têm sempre uma Angola. Não há nenhum que a pessoa leia e não diz que este é angolano, em função dos nomes, né? Que são nomes angolanos, por exemplo, dos deuses, que são deuses angolanos. Eu falo do Kalunga, falo do Nganazam, falo do Nganatata, falo do Muatamuilo, portanto são todos e vão ver, mas não, este deus só existe em Angola. Eu comecei a dar aulas em 1988 e felizmente, eu digo felizmente, comecei portanto, a dar aulas no ensino primário. Por que eu digo felizmente? Eu penso que o professor do ensino primário deve se dar por feliz porque é o único que recebe alguém analfabeto, sem saber o beabá, e ele sai a ler. Que é aproveitado depois pelo ensino secundário, pelo ensino médio, pelo pré-universitário, não é isso? E pela faculdade. Quer dizer que ninguém desses últimos que frisei vai aceitar alguém que não tenha passado no ensino primário. Então quer dizer que o ensino primário é a base, conforme é a base da literatura infantil. John Bella continua esse escritor da palavra mágica, da água da vida, do cântico romântico à paz, continua esse ser humano sensível às causas
alheias, não é verdade? Porque sinto no John Bella aquela generosidade, aquela vontade de ajudar o próximo. Então continuem assim, continuem esse ser humano do bem. Embora que eu nesse momento tive que preferir, portanto, estar só na literatura, embora que sejam duas experiências idênticas, porque para darmos aulas temos que ler e pesquisar muito, e para fazer literatura a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. E, no entanto, eu vou contar um episódio. Quando dei aulas ao pré-universitário, há um programa feito pelo INID. Não sei se o INID ainda existe, é o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, uma coisa parecida. Há um programa obrigatório que eles davam, que nós tínhamos que dar o primeiro semestre de interpretação e gramática e todo o segundo semestre literatura. Bom, mas o mais curioso é que no instituto onde eu passei, eu era dos únicos que dava literatura. Então, suponhamos se um pai que cumpria, né, esta diretiva do Ministério da Educação, dos únicos, se um pai tivesse dois alunos, né, portanto, 2 filhos a estudarem, vai ver que o outro continuava só a dar interpretação, gramática e menos literatura. Todos os outros. E só um, por exemplo, este que estivesse comigo. Então, o que é que ele ia pensar? Que eu estou a inventar por ser escritor. Ora, então, de quando em vez pegavam e iam até a direção e diziam: não, como é possível, os 3 meninos estão a dar isso e o outro, que eu, normalmente sou uma pessoa conhecida, que é o estudante do Sr. John Bella, continua, está a dar literatura só apenas. Está a dar literatura nesse momento, está a dar muita literatura nesse momento. Eu acredito que ele está a inventar por ser escritor. Eu várias vezes era chamado na secretaria pedagógica e eu tinha que levar o programa. Eu dizia: olha, quem não está a dar está prevaricado. Porque o programa está aqui, eu mostrava o programa. Está aqui o programa do INIT, está aqui o primeiro semestre. Daqui para aqui estamos a dar, já demos interpretação e gramática, e aqui vocês estão a ver o segundo. Eu acredito que esse livro ainda deve haver por aí, acho que não há um outro. E aí daqui para aqui é literatura, onde estavam todos os escritores angolanos e estrangeiros. Todos, inclusive o meu. Todos os escritores angolanos daquela altura, lançados naquela altura, estavam, para que o aluno tivesse então conhecimento da nossa literatura e a de outros povos. Grande reconhecimento é aquilo que nos é dado pelo público leitor. A gente, quando é conhecido, quando a nossa literatura vai fazer parte do Plano Nacional de Leitura, quando somos convidados, principalmente as instituições, e é uma pena porque dificilmente somos convidados
nas instituições públicas para ir falar sobre literatura, para ir apresentar um livro, são mais as privadas. Então eu penso que a valorização do escritor como escritor na sociedade angolana, portanto, está mormente aí pelo público leitor e pelo legado que a gente está deixando na sociedade, porque o livro é eterno. Nós vamos desaparecer, mas o nosso trabalho vai ficar eternamente. Enquanto houver mundo, enquanto for um mundo, acredito que é aquilo que se diz, o verbo nunca vai desaparecer. A Bíblia diz que primeiro foi o verbo e todas as outras coisas apareceram depois. Mensagem para ele. Eu quero desejar muitos êxitos para ele na sua tarefa profissional e também quero declamar um poema para ele, porque ele gosta muito de poemas. Quero ser a poetisa da noite. Noite, velada noite, faz-me o teu poeta. Deixa-me entoar as canções de todos aqueles, pelos séculos dos séculos, se sentirão a tua sombra. Deixa-me subir ao seu carro, sem rodas, corre silencioso de mundo a mundo. Tu que és a rainha do palácio, do tempo escuro e famosa, faz-me a noite o poeta dessas almas desertas, que contemplam maravilhadas a luz das estrelas, o tesouro que encontrarão de repente, o poeta do teu insondável silêncio. Ó noite, eu quero ser a poetisa da noite. Africa's dream where we can share rich culture everywhere, not a place where we belong, feeling deep all night long. Eu quero ser lembrado a partir dos meus livros, através daquilo que estou a deixar. Eu acredito que, para além da literatura infantil e da própria poesia, não é? Que eu gosto muito, mas eu acho que a poesia não sou eu que faço. Eu recebo sempre alguma mensagem do além. Eu acordo e começo logo a fazer e eu penso, e depois já não sei que fui eu. Se depois me mostrares todos os outros géneros, eu consigo dar conta de que quando fiz, como fiz, mas a poesia não. Eu posso ver um poema, por isso é que eu assino sempre, depois pensar que não fui eu quem fiz, porque acho que é algo que as forças do além transmitem-me para que eu então possa passar para o papel. E quero ser lembrado a partir dos meus livros, daquilo do legado que estou a deixar para a sociedade a partir dos livros. Os angolanos, depois dos que vierem depois de nós, vão se confrontar com o escrito muitas das vezes menos abonatório à nossa história, não é? Feito pelos colonizadores, feito pelo estrangeiro, mas também vão encontrar o que é nosso e vão fazer um confronto e aí vão saber analisar onde é que está a verdade da história. Então queria ser lembrado por isso, por aquilo que estou a deixar e o legado, porque conforme eu já disse que não há educação sem livro, que estamos a deixar para a educação da própria sociedade. La yewa yo mata